Corticosteroide, você já ouviu falar nisso? Olá, bem-vindos de novo aqui ao meu canal. Meu nome é João Lopes, sou ortopedista com enfoque do quadril e falo diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, para trazer conteúdo aqui para vocês. E hoje o tema vai ser um assunto que gera muita curiosidade. Nós temos cada vez mais ouvido falar sobre a interação de medicações e o corpo humano. E é óbvio que o conhecimento, ele não tem como a gente segurar e a gente controlar, né? E a internet, ela veio para nos auxiliar em relação a isso, né? Para facilitar o acesso à informação, né? Então eu, assim como nossos colegas do grupo Meu Quadril, gostamos que vocês tenham conhecimento, tá? Para que vocês possam definir e entender melhor como que é o processo que está ocorrendo no seu corpo, tá joia? Então hoje o assunto sobre corticosteroides. O que é o corticosteroide? Corticosteroide é uma medicação anti-inflamatória, tá? Então esse nome anti-inflamatório, como a própria origem da palavra diz, ela é contrária à inflamação. E o que é a inflamação? A inflamação é um processo fisiológico, tá? É um processo que vai levar à cicatrização ou, em um outro cenário, até a morte e destruição celular. A chave para todo o processo de cicatrização, que é o que a gente quer, de recuperação, ou seja, o processo benéfico do corpo, é que essa inflamação ocorra de uma forma estável, tá? Ela não pode nem estar aquém e nem estar além daquilo que se deseja. Então, por exemplo, um cenário onde a inflamação ela estaria aquém do que a gente gostaria são as doenças imunossupressoras, tá? E como o próprio nome diz também, né, a pessoa que tem uma imunodeficiência ou ela está imunossuprimida, que pode ser por um processo de patológico mesmo, né, do organismo, ou até medicamentoso, ou de tratamento, por exemplo, a quimioterapia, ela não vai ter uma resposta do corpo frente a agressões, tá? Então, se ela tiver algum tipo de lesão, ela não vai ter aquela capacidade como uma pessoa que está na sua homeostase que é equilíbrio do corpo, em se recuperar daquela lesão e vai terminar levando ao seu próprio adoecimento. Porque você imagina, eu tive uma lesão, eu tive algum processo que não é legal ali no corpo e ele está se progredindo, eu vou terminar não melhorando nunca daquilo ali, tá? Então esse seria o pior cenário. No extremo oposto, nós teríamos aquelas doenças onde a inflamação ela ocorre de forma desordenada. Por exemplo, as doenças onde tem o desenvolvimento de células, a proliferação de células que vão gerar a inflamação, o câncer. Ele ocorre de uma forma desordenada e a própria inflamação de forma anárquica vai levar também à piora da doença e o agravamento da doença e até o óbito da pessoa, tá? Então, em cima disso, a medicina e a ciência, ela buscou medicações que pudessem agir nesse processo da inflamação. E uma droga que ela veio lá quase que do século passado, não foi do século passado, foi do início do século, por assim dizer, foram os corticosteroides, que são extremamente importantes. Só que cada corticosteroide, ele é utilizado para uma determinada finalidade. No caso aqui, eu vou me ater às articulações, aos músculos e aos tendões, tá? Em cima disso, há 70 anos atrás, em 1951, um cientista, um médico que estava estudando a resposta inflamatória que ocorre de forma extremamente grave e agressiva nas articulações, que é a artrite reumatoide, ele estudou a aplicação do corticosteroide dentro da articulação. Olha só, a artrite reumatoide é um modelo, eu vou colocar uma fotinha aqui em cima, de um processo inflamatório extremamente grande. E aí, como que ele vai se apresentar? Então vai ser aquela articulação inchada, com muito líquido lá dentro, vermelha, quente. E isso daí
está indicando que a articulação ela está se deteriorando, ela mesma está se destruindo. E aí, no intuito de tratar essa inflamação, esse cientista lá em 1951, ele teve a ideia de usar essa droga, que é o corticosteroide, anti-inflamatória, intraarticular, para tirar a inflamação da articulação. E ele teve uma surpresa enorme, porque ele viu que realmente atendeu aquele efeito desejado por ele. A inflamação, então, no caso foi um joelho que ele tratou, a inflamação do joelho, ela regrediu, o joelho diminuiu o edema, diminuiu o inchaço e diminuiu o calor que ela apresentava. Melhorou o joelho do paciente, tratou a dor do paciente, melhorou a função dele. E ele notificou a comunidade científica para que todos atentassem para o uso dessa medicação. Falou, olha, descobri uma coisa legal, descobri uma coisa nova que é interessante para o uso neste cenário, na artrite reumatoide. Como tudo na medicina, despertou neste momento o interesse, a curiosidade de outros colegas para tentarem aplicar e ver se teria a mesma resposta para outras finalidades, tá? Então, vejam bem, o uso do corticosteroide, lá 70 anos atrás, ele foi indicado para tratar um problema em específico, tá? Ele foi iniciado para isso. E aí, a partir desse momento, começou-se a usar para outros processos, e aí, no caso mais específico, na artrite, né? Ou seja, no desenvolvimento do desgaste das articulações, tentando-se avaliar a resposta deles. E aí, com o tempo, começou-se a fazer uma análise mais minuciosa dessas articulações para ver como que era o comportamento dessa medicação no interior dessa articulação. E em 1973, a partir de análises histológicas, então fazia-se a biópsia daquele tecido, tá? De pacientes, a gente já falando de pacientes que tinham a osteoartrite, né? A artrite, o adoecimento da articulação e ósseo, né, do aparelho osteoarticular. Então eles tinham artrite, eles tinham desgaste da articulação e, analisando como que estava o aspecto da articulação, eles viram que o efeito não estava sendo bem como se era esperado, tá? Então, o que eles esperavam? Que aquela articulação onde foi feita a aplicação do corticosteroide, ela tivesse uma redução também do processo de envelhecimento dela, de degradação, de degeneração. Só que eles viram na análise microscópica e histológica do tecido que, na verdade, a estrutura do que a gente tem mais nobre na articulação, que é a cartilagem, estava se mudando completamente. Olha que legal! Então, e a medicina, gente, ela é assim, ela vai evoluindo com o conhecimento, com a prática e a aplicação das técnicas, né? Então, com o tempo, a gente vai estudando e vai entendendo melhor. Eles pegando, então, esse tecido lá de dentro da articulação, eles viram que a cartilagem, ela estava mudando a estrutura dela. E agora nós vamos fazer uma breve pausa aqui e eu vou pedir para vocês o seguinte: vocês estão gostando disso que a gente está conversando? Então faça agora, clique aqui no joia, dê o seu like, isso não vai interromper o vídeo, gente. Só coloca o celular na vertical, clique no like, dê o seu joinha, porque é isso que me motiva a continuar a fazer vídeos para vocês e trazer conteúdos interessantes. Então, dentro dessa estrutura da cartilagem, eles viram que a alteração ela estava ocorrendo na matriz que compõe a cartilagem, nas células, e isso estava levando ao envelhecimento ao invés do rejuvenescimento da cartilagem. Olha que interessante. Então, eu tinha um primeiro modelo lá atrás, em 1951, que essa medicação ela foi fantástica, que era para uma doença específica, que era a artrite reumatoide. E a artrite reumatoide ela cursa com um processo inflamatório enorme, que destrói a articulação. Então, pensou-se que, aplicando essa mesma medicação dentro de uma articulação que está tendo outro problema, que é a artrose, que é o desgaste da articulação, daria um resultado que seria o rejuvenescimento da articulação. Só que com essa análise físico-química histológica microscópica da estrutura, percebeu-se que a cartilagem ela não estava indo bem. O que é a cartilagem? A cartilagem é a ponta de cobertura do osso em cima de cada extremidade articular, de cada junta que a gente tem no corpo. Então,
Como ortopedista com enfoque no quadril, eu estou falando aqui para você sobre a cartilagem da cabeça do fêmur com o encaixezinho dela no acetábulo. Essa membraninha que recobre a cabeça do fêmur e a cartilagem do acetábulo, então ela estava tendo uma alteração na matriz extracelular e na composição dela. A cartilagem, para vocês entenderem melhor, ele é um tecido extremamente especializado. Então, assim como outros tecidos no corpo, eles vão sofrendo uma diferenciação ali na formação nossa de embrião na barriga da mãe para cumprir, quando nós estivermos formados, a sua função. Por exemplo, nos olhos, nós temos a retina, que é o que capta a imagem e transmite para o cérebro. No cérebro, nós temos o neurônio, que é a célula que vai interpretar, conduzir e levar o impulso nervoso para aqueles centros que vão executar determinada função. O miocárdio, que é a célula do coração que vai fazer a contração da musculatura. Os rins, que são células que se especializaram na filtração das substâncias tóxicas que circulam no sangue. E as articulações, que tem a cartilagem, que ela criou-se uma forma de deslizar uma superfície que ela tem uma absorção de impacto, que ela tem uma transmissão de energia, uma circulação de fluido dentro da articulação para que a gente tenha mobilidade. Olha que legal, olha como que a máquina humana ela é fantástica. Então, se não fossem as articulações, se não fosse a cartilagem, nós não teríamos o movimento, nós seríamos como robôs, nós teríamos a forma rígida de movimentar, nós não teríamos a forma fluida e dinâmica de movimentar. E aí, analisando dentro dessa composição da cartilagem, eles viram que o que é chamado de matriz extracelular, ela estava tendo uma interferência enorme. Dentro da cartilagem em específico, nós temos de conteúdo de células, apenas 5 a 10% do seu conteúdo é de células. Olha só como que essa é uma estrutura muito nobre e muito delicada. Só 5 a 10% dela é que são células. A célula é o componente ativo, vivo, que vai gerar o conteúdo para a articulação, que é tanto para a nutrição dela mesma, quanto para o funcionamento. Tá? A célula, por exemplo, da pele, é o que recobre a pele e que vai renovar esse tecido que nos protege. Assim como nós temos o tecido em cima da superfície da pele, nós temos lá na superfície da articulação. Além das células que são chamados condrócitos dentro da articulação, nós temos uma outra porcentagem que é de 10 a 15%, que são de proteinoglicanos e de glicosaminoglicanos, que aí são duas moléculas distintas e de um tamanho molecular enorme que vão conferir as características físicas à cartilagem de absorção de impacto. E para unir isso tudo, olha que fantástico, de 70 a 80% do conteúdo da cartilagem é de água, é de líquido. Assim como o nosso corpo, que nós somos em torno de 70% também compostos por água, a cartilagem também é composta por água. E daí vocês já entendem por que à medida que a gente vai envelhecendo, as cartilagens também do corpo, elas vão envelhecendo. Assim como a pele, ela está enrugando, ela está perdendo aquele conteúdo de colágeno, ela está perdendo aquele conteúdo de líquido, a cartilagem também está acontecendo a mesma coisa, tá? E aí, em cima disso, eles viram que colocando essa medicação lá dentro, isso em 1973, eles observaram que a evolução da cartilagem para a formação de uma outra estrutura que não era mais aquela original da cartilagem, ocorreu de uma forma inesperada, tá? Então, esperava-se que a cartilagem fosse regenerar. Ao contrário disso, a cartilagem ela tornou-se rígida, ela perdeu a capacidade de amortecimento, ela ficou com a consistência mais endurecida. E isso é péssimo para a articulação, porque a articulação, além de movimentar, ela tem que deslizar e ela tem que absorver impacto. Afinal de contas, se você, mesmo que você fale, mas eu não vou fazer nenhuma atividade física, nenhum exercício que tenha impacto, mas o próprio efeito da gravidade, ela já gera a pressão de uma superfície contra a outra. Ela já empurra o peso do corpo inteiro
em cima dos nossos dois pilares, que são as pernas. Entenderam como que isso é importante? E aí imagina então que eu tinha uma superfície que ela tinha uma consistência gelatinosa, que ela tinha uma consistência, mas ao mesmo tempo firme, que é dada pela proteinoglicano, pelos glicosaminoglicanos, que é que forma a matriz extracelular, onde ficam imersas as células de cartilagem. Ele estava virando como uma espécie de plástico, como se fosse uma superfície de um frasco, por exemplo, de plástico rígido. Então ele perdeu completamente aquela estrutura. E aí, seguindo com outras biópsias e outros modelos anatômicos, aí, na maioria dos casos, modelos animais, eles viram que a cartilagem ela estava passando por um processo que é o de fragmentação da cartilagem, de frangeamento da cartilagem, e aí vocês vão entender por que quem tem um joelho aí que range. É esse cenário. É a cartilagem que ela está ficando, perdendo aquela superfície lisinha, retinha, móvel e ficando toda irregular. E aí vem a crepitação, que é o barulho que escuta, por exemplo, dentro do joelho. Isso ocorre em todas as outras articulações, inclusive no quadril. E aí, microscopicamente, eles observaram que ela estava tendo também fissuras. Então, nós vamos colocar uma fotinha aqui mostrando como que é essa fissura e o que está ocorrendo, tá? Então, essa fissura, ela vai levar a comunicação da superfície da articulação com a parte do osso, porque a cartilagem, ela está apoiada no osso. A nutrição dela, inclusive, vem por duas vias. Uma que é da membrana sinovial, que é o sinoviócito, que ele vai produzir o líquido sinovial e que vai embeber e nutrir a cartilagem. E outro que vem do osso. Imagina, você tem uma planta. Como é que eu vou ter essa planta nutrida? Eu preciso ter o solo, mas eu preciso ter também o ar ambiente, o oxigênio que vem de fora para nutrir essa planta, mesma coisa. Então imaginem que o oxigênio seja o líquido sinovial e que o solo é o osso subcondral, o osso que está embaixo da cartilagem. E essa fissura, ela então se comunicava da parte da superfície da articulação com a parte do osso. Isso gerava uma lesão que o organismo tentava cicatrizar. Só que, como eu usei ali uma substância que ela inibe o processo de inflamação, e para cicatrizar a gente precisa de inflamação de forma ordenada, como eu já falei ali no início do vídeo, esse processo ele não se ocorreu. E essa cartilagem ela foi então se deteriorando cada vez mais. Começaram a se formar grumos de cartilagem, ilhas de condrócitos, de células que se aglutinavam para tentar cumprir a função ainda, mas não conseguiam. Só que elas não tinham mais uma matriz ali, um leito para se apoiar. O que acontecia? Elas se fragmentavam. Ela fragmentando, ela vai liberar uma série de fatores que são nocivos para dentro da articulação e também fragmentos de cartilagem dentro da articulação. Daí aquele laudo de exame falando corpos livres e intraarticulares. Os corpos livres são isso daí. É o fruto da fragmentação da cartilagem dentro do seu leito articular. Olha só, vamos fazer uma pausa agora. Vocês estão gostando desse conteúdo? Olha só a profundidade disso que eu estou falando para vocês aqui. Então, me deem as respostas suas. Dr. João, faça mais vídeos, grave mais vídeos, inscreva-se no canal. Leve um tempinho, inscreva no canal. Não tem conta no YouTube? Crie a conta, inscreva-se no canal e não deixe de ativar o sininho, porque toda vez que eu fizer um novo vídeo, publicar, vocês vão receber este conteúdo para vocês. Então, dentro desse cenário da articulação, ela perdendo o seu formato e perdendo a sua cobertura de cartilagem, eu vou colocar uma foto aqui de uma cirurgia de um paciente que ele estava com o quadril exatamente dessa forma, cartilagem cheia de bolinhas branquinhas, são essas ilhas de condrócitos que vão se fragmentando depois e formando os corpos livres. A articulação, então, ela vai perdendo o seu formato original. A articulação, ela tem que ser uma superfície extremamente lisa e polida. E à medida que ela vai perdendo esse formato, ela vai ficando rígida.
Entendeu por que você vai perdendo a mobilidade? A cabeça do fêmur não é uma esfera, ela vai perdendo esse formato de esfera. Ela vai ficando ovoide, ela vai formando osteófitos, que é outro itemzinho que vocês com frequência perguntam. Doutor João, no meu lado do exame veio falando osteófito. O que é isso? É uma ponta, uma projeção, uma proeminência óssea que é feita na articulação no intuito de tentar defender e limitar o movimento da articulação. Para quê? Para você não ter dor. O corpo, ele age de forma instintiva. Ele tenta te proteger para que você não sinta dor. Então ele vai criando mecanismos, ajustes para tentar bloquear aquele movimento para que não gere dor, para que você não tenha mais dor, ok? Em cima disso, então, em 1973 saiu uma nota técnica. Eu vou colocar aqui em cima essa nota técnica dando a seguinte informação: os corticosteroides eles devem ser usados com bastante critério no uso intraarticular, sendo que a indicação na época inicial que ele foi desenvolvido e foi aplicado foi lá, como eu já disse, para artrite reumatoide. Então, naqueles casos do paciente onde ele já tem desgaste no quadril, o corticosteroide, ao invés de ajudar, ele poderia piorar a articulação. Olha só, na melhor das intenções, o médico, o cientista está tentando ajudar o paciente está com dor, a articulação está doendo. Então ele teve a ideia de colocar uma medicação, mas aí, com o estudo dessa articulação, o estudo anatômico e histológico dessa articulação, percebeu-se que aquilo ali não estava dando o resultado que ele esperava. Olha que linda que é a medicina e que lindo que é a ciência. A partir disso, no final do vídeo, eu vou falar para vocês a cereja do bolo. Vou dar, então fica até o final, que vai ser importante, que eu vou falar quais são as alternativas que nós temos ao invés de usarmos os corticosteroides dentro da articulação. No caminhar, então, da evolução dessa articulação desenvolvendo a artrose, diminui-se a quantidade dos proteoglicanos, dos glicosaminoglicanos, a cartilagem ela tornou-se plástica, endurecida e enrijecida, formou-se grumos, esses grumos fizeram fissuras e as fissuras se desprenderam, gerando ali corpos livres dentro da articulação e travando a engrenagem, que foi criando mecanismos de defesa com o bloqueio dela, formando os osteófitos. E percebeu-se com estudos acompanhando com radiografias que aquela articulação, que ela tinha um espaço, que é uma espessura de cartilagem X, ele foi afilando, até ele ficar completamente desaparecido e estar com a artrose propriamente dita instalada. E aí ficou-se uma dúvida, porque será que isso não seria a evolução do próprio processo da doença? Poderia ser. Talvez não fosse por conta do medicamento, e fosse por conta do próprio processo que ia desenvolver ali mesmo a articulação. Então, eles criaram um modelo de estudo, um modelo animal, e fizeram 3 grupos. Um grupo que é com animais que receberam a medicação, que não tinham nada dentro da articulação deles, não tinham nenhum problema, e colocaram o esteroide lá dentro da articulação. O outro modelo, onde eles fizeram uma lesão dentro da cartilagem e observaram como que ela se comportaria, e um outro modelo que não tinha absolutamente nada, tá? Que ele era um animalzinho íntegro. E aí, aplicaram a medicação, acompanharam dentro daquele tempo de evolução ali, tiraram fragmentos de cada um dos 3 e compararam. E viram que dentro de um período de 6 meses, aquela articulação que recebeu o esteroide, ela teve uma evolução mais acelerada do desgaste e de alteração histológica do que o próprio modelo onde foi feita a lesão. Tá? Onde eles foram lá e criaram uma artrose, criaram um desgaste nessa articulação. Então, dessa forma, conseguiu-se mostrar que, sim, o efeito do esteroide, ele tem uma carga negativa dentro do tecido que acelerou o processo do desgaste. Tá? Então, olha só que interessante esse modelo científico de estudo para comparar a resposta de um medicamento em relação ao outro. Gente, o mais interessante de estudo
é que isso foi em 1973, que foi quando ele fez essa nota técnica, resumindo o estudo dele, que os esteroides eles deveriam ser usados com cautela dentro da articulação. Preste atenção, ele não falou que não poderia usar o esteroide, ele falou que deveria ser usado com cautela. É por isso que quando a gente vai fazer qualquer tipo de tratamento, a gente busca o médico, a gente busca o especialista, que ele vai saber se aquele determinado medicamento ele é indicado ou não para tratar aquela determinada doença ou aquele determinado processo que a pessoa ela está passando. A partir disso, começou-se a busca de uma outra solução. E estudando essa estrutura fisiológica do tecido, eles viram que conseguiria se isolar uma substância que ela faz parte de dentro da articulação, que ela hidrata a cartilagem, que ela tem uma aproximação muito grande e uma afinidade enorme pela água, e que isso é tudo que a gente precisava. Olha que legal! A cartilagem, eu não falei lá no início que 80% dela, 70% a 80% dela é de água? Então imagine, se eu tiver e que só 5 a 10% dela é formada por células, imagine então se eu desenvolver uma molécula, uma estrutura, que ela tenha uma afinidade grande pela água, que ela leve nutrição para esses poucos condrócitos que estão lá na cartilagem, e que, em cima disso, ao contrário do que eu conseguiria com o esteroide, que é acabar com a inflamação, eu conseguiria nutrir, eu conseguiria dar uma vitalidade para a cartilagem. Olha só como que mudou completamente o conceito. Um que terminou se mostrando que iria levar ao dano da cartilagem para um outro cenário, que seria uma substância que conseguiria nutrir a cartilagem. Pasmem! Óbvio que conseguiram desenvolver essa estrutura. E essa estrutura chama-se ácido hialurônico, tá? Então, cereja do bolo para vocês, ácido hialurônico. Lá na oftalmologia, estudando o globo ocular, o oftalmologista ele conseguiu isolar a substância que fica no humor vítreo. E daí que veio o nome hialurônico, tá? E mais na frente, ele ficou alcunhado no meio científico como ácido hialurônico. O ácido hialurônico, enfim, é uma substância que está presente no corpo, junto com o colágeno, junto com o proteoglicano, junto com o glucosaminoglicano, junto com a água, que vai formar todo esse conjunto que vai dar suporte à cartilagem. Olha que fantástico! Um oftalmologista ajudando a ortopedia. E que legal, ele ajudou, não foi só a ortopedia não, porque depois descobriu-se que o ácido hialurônico ele está presente em praticamente todo o corpo humano. Onde a gente tem tecido, tem alguma composição com ácido hialurônico, na pele, no colágeno, no subcutâneo, nos músculos, nos tendões e dentro da articulação. Então conseguiu se isolar primeiro de um modelo animal, que foi da crista do galo. Foi o primeiro ácido hialurônico que foi isolado, porque a crista do galo ela tem uma concentração enorme dele. E depois foi se desenvolvendo ainda mais a tecnologia, fazendo com que o processo de biofermentação, que aí usando bactérias que são próprias para desenvolver, mudadas geneticamente, que elas começam a agir como nanorobôs, produzindo o ácido hialurônico internamente, que depois eles são coletados, filtrados, processados e utilizados para fins medicinais. Olha que legal, como que aí a engenharia química, doutora querida Maria Helena Santana, já falou em um outro vídeo aqui com a gente. Eu vou deixar um linkzinho depois no final para vocês assistirem, onde a gente conversa bastante, eu e o grupo Meu Quadril, sobre a utilização do ácido hialurônico. E aí conseguiu-se isolar, concentrar esse ácido hialurônico para aplicação na articulação. Aí mudou completamente o cenário. Então, cereja do bolo, pergunta aí valendo esse vídeo, né, que foi o que me motivou, inclusive, a falar sobre o assunto, são as perguntas que vocês fazem, tá? Então aqui eu vou fazer uma outra pausa.
não deixem de acessar o meu Instagram, que é onde vocês mais fazem essas perguntas e direcionam essas perguntas para mim, que é Dr. João Lopo. Só colocar isso no Instagram, vocês vão me encontrar e lá vocês podem mandar suas perguntas, que aí eu vou respondê-las em forma de vídeo. Olha que presente então para vocês. Então, com a aplicação do ácido hialurônico dentro da articulação, mudou-se completamente esse paradigma. Então, de um quadro, de um cenário que seria de perda da função articular, eu passei a um cenário que é de saúde, vitalidade e rejuvenescimento da articulação. E dentro dos modelos animais e do estudo fisiológico e anatomopatológico dos tecidos, observaram que aquele condrócito, que aquela célula de cartilagem, ela passou a ficar mais nutrida, que a matriz extracelular, que é o que dá suporte para eles, ela, por ter essa afinidade maior pela água, ela ficou mais forte, ela se rejuvenesceu. Aquele aspecto fibrilar da cartilagem, que eu falei lá no início, que é do começo da degeneração da cartilagem, ele se recuperou e que a pessoa ela ganhou uma condição que ela não tinha antes, tá? Que ela adquiriu, por exemplo, com a lesão no esporte, ou que ela adquiriu com o próprio processo de envelhecimento, né, de degeneração do corpo, que é o natural, a gente já nasce degenerando, né? Essa é a única certeza que a gente vai ter. À medida que a gente envelhece, que os cabelos brancos aparecem na cabeça, que as rugas no olho, em torno do olho também aparecem, nós estamos envelhecendo. E aí conseguiu-se recuperar isso daí, o tempo perdido. Bacana? Então, olha só, a ideia hoje, o propósito desse vídeo era para responder sobre o esteroide. Então vocês já sabem o que é o esteroide, vocês já sabem qual que é a indicação dele, quando que ele deve ser usado, quando que ele não deve ser usado, qual que é o efeito dele dentro da articulação. E eu vou deixar para falar mais para vocês sobre o ácido hialurônico, que é aqui a nossa cereja do bolo, em um outro vídeo. Ok? Então, mais uma vez, você que está chegando, que pegou agora no finalzinho, não deixe de se inscrever no canal, de dar o seu joinha, de dar o seu like, porque é isso que vai me fazer entender e visualizar que você está gostando deste vídeo, que você acha que é interessante. Doutor João, continue a fazer vídeos, mas como que eu vou saber, gente? Porque eu tô vendo gente se inscrevendo no meu canal, porque eu tô vendo gente dando joinha, e aí eu vou ficar mais motivado em fazer. Senão eu vou parar de fazer, porque ninguém tá curtindo, ninguém tá dando joinha, ninguém tá inscrevendo, ok? E curtam também e me acompanhem nas mídias sociais. Para me encontrar no Instagram é muito fácil, Dr. João Lopo. Meu site na internet, www.joaolopo.com, não tenho BR. E no Facebook também é o Dr. João Lopo, ok? Então, em breve com mais conteúdo para vocês. Um grande abraço.